Você aí, você é daquelas pessoas que gostam de ter vários potes de plástico em casa, nos armários? Você é daqueles que tem vários Tupperware e se orgulha disso? Pra ser sincero, eu acho que isso é um fascínio que vem de família, não sei, da cultura brasileira. Minha mãe, por exemplo, daquelas que lava até o pote de sorvete pra guardar a comida depois. Eu tinha uma amiga na faculdade que lavava os potes de morango, aqueles potes de plástico que vem morango. Ela lavava aquilo pra guardar e reutilizar. Como vocês se sentem sobre isso? Vocês são os loucos dos potes do Tupperware? Ou isso é uma coisa de antigamente? Por que eu tô falando disso? Eu já também nem sei, deixa eu ver aqui o roteiro. Eu tô falando disso porque o Tupperware fechou um acordo com credores para encerrar finalmente a sua recuperação judicial. A gente falou um tempo atrás aqui no podcast de como a Tupperware, a empresa, estava numa situação complicada por conta da mudança do mercado, e essa é uma baita atualização aqui para aqueles que se interessam pela empresa. Nós também vamos falar sobre a matéria-prima do alumínio, que se aproxima de um recorde e vai colocar o setor em alerta. Esse episódio de Estratégia do Dia é oferecido por JBS. Evoluir sempre é o que nos alimenta. E você, o que te alimenta? A JBS está na casa de milhões de famílias pelo planeta. Produz todos os tipos de proteínas e tem um propósito desafiador: alimentar uma população mundial que não para de crescer, conservando o meio ambiente. Ou seja, fazer mais com menos. Por isso, evoluir é o que vai continuar nos alimentando. JBS, alimentando o que alimenta o mundo. Os preços da alumina, eu não falei errado, não tem corretor dessa vez, que é a principal matéria-prima para a produção de alumínio, atingiram níveis recordes. E tudo isso porque os preços foram impulsionados pela interrupção das exportações na Guiné, que é o maior produtor do mineral. A alta já ultrapassa 20% apenas neste mês e se aproxima do pico histórico de $707,75, alcançado em 2018, segundo a agência de preços Fast Markets. E por que isso está acontecendo e por que eu deveria escutar sobre preços de alumínio? Bom, a recente elevação dos preços é resultado de uma série de interrupções na cadeia de suprimentos global. Isso se estende da Austrália até a Jamaica. A produção de alumínio envolve o refino da bauxita em alumina, que é então transformada em metal. A Guiné, que eu comentei anteriormente, que bloqueou as exportações da Emirates Global Aluminium no início deste mês, gerou pânico entre os compradores, que agora estão aí buscando suprimentos de alumina de outros fornecedores. Com a China sendo o maior produtor mundial de alumínio, essa crise afeta diretamente o seu setor. As fundições chinesas, que dependem em grande parte da bauxita guinense, que nasce guinense pelo jeito, enfrentam um aumento dos custos de alumina, enquanto os preços do alumínio acabado não acompanham essa escalada. E quais vão ser as consequências para essa história toda? Caso a situação persista, as fundições de alumínio podem ser forçadas a reduzir a produção para evitar prejuízos, o que resultaria aí em um fornecimento limitado de metal e na sustentação de preços altos. Apesar das esperanças de que a produção de alumina se recupere, as condições na Guiné estão se deteriorando rapidamente. Os estoques de alumínio nos portos chineses caíram para os níveis mais baixos desde 2015. A escassez de cargas spot tem levado comerciantes e fundições a buscar fornecedores ocidentais incomuns, e em alguns casos, compradores estão fazendo fila em frente às fábricas de alumina. Bom, panorama aí do mercado, a gente pode ver que o aumento nas negociações de futuros de alumina em Xangai demonstra a urgência do mercado, com novos compradores se mobilizando diante da escassez. Duncan Hobbs, que é chefe de pesquisa da Concord Resources, destaca que a situação na Guiné pode ser o catalisador para um novo aumento nos preços, levando a um mercado mais apertado e a um déficit mais profundo. E esse cenário revela aí pra gente como um pequeno grupo de empresas e países pode influenciar significativamente o mercado de um dos metais mais usados no mundo, né? A crescente dependência da China em relação à bauxita guinense, que fornece 70% das importações necessárias, foi intensificada por uma onda de investimentos chineses no país na última década. No entanto, a instabilidade política, como o golpe de Estado que aconteceu em 2021, levantou preocupações sobre a segurança do fornecimento. A junta militar da Guiné busca aproveitar sua riqueza mineral, pressionando as mineradoras a investir em fábricas de alumina no país. Analistas acreditam que a proibição das exportações pode ser uma tática para aumentar os royalties sobre a bauxita e também acelerar aí o investimento nas refinarias de alumina prometidas. Lembra que eu citei a Emirates Global Aluminium? Bom, ela assinou um acordo para construir uma refinaria de alumina na Guiné, mas o desenvolvimento pode restringir o fornecimento de bauxita destinado às suas fábricas já existentes.
A empresa busca esclarecimento sobre a paralisação das exportações, acreditando que não há justificativa legal para essa ação. Analistas do Morgan Stanley alertam que a dependência da Guiné apresenta vulnerabilidades, e embora as suspensões geralmente sejam temporárias, elas destacam a fragilidade do mercado de bauxita. Apesar de um consenso entre os analistas de que as interrupções em locais como a Austrália devem ser resolvidas antes que as fundições precisem fechar, a possibilidade de novos choques não pode ser descartada tão fácil aí não. A expectativa é de que o equilíbrio do mercado de alumínio se torne mais restrito nos próximos 12 meses. Bom, e o preço do alumínio já começa a refletir essa pressão toda. Subiu até 1,9% para 2.644 dólares na Bolsa de Metais de Londres, enquanto outros metais apresentaram desempenhos variados. Vou fazer transição com a boca hoje. Bora para a história do Tupperware. A Tupperware selou um acordo com seus credores para que eles adquiram a empresa, o que vai dar fim a uma disputa que poderia levar à sua liquidação. O juiz federal Braden L. Shannon, que supervisionou o processo de recuperação judicial, teve um papel crucial na mediação entre as partes. Durante uma audiência realizada em Delaware nesta terça-feira, ficou decidido que um grupo de credores vai comprar a empresa por meio de uma combinação de pagamentos em dinheiro e também crédito. O advogado da Tupperware, Spencer Winters, confirmou o acordo preliminar, destacando a influência do juiz Shannon em levar as partes a um entendimento. E eu só consigo imaginar esse juiz chegando em casa e falando pra família dele: gente, hoje eu ajudei uma galera a comprar Tupperware. Aí eu gosto de imaginar a mulher dele levantando a cabeça e falando: ué, o que tem? Tá, na minha cabeça isso soa mais engraçado. A Tupperware, que é famosa por seus recipientes plásticos e por operar uma força de venda de 465 mil vendedores de porta em porta, enfrentou desafios significativos nos últimos tempos. A empresa pediu recuperação judicial sob o Chapter 11 devido à queda na demanda por seus produtos, o que é resultado de uma concorrência crescente e da incapacidade de se adaptar às mudanças no varejo. Chapter 11, que eu acabei de citar, caso vocês não saibam, é o equivalente à recuperação judicial nos Estados Unidos. Na semana anterior, o juiz Shannon interrompeu um litígio entre a Tupperware e seus credores, convocando uma reunião confidencial entre os advogados. A disputa girava em torno do uso de dinheiro mantido como garantia pela Tupperware e da exigência dos credores para que a empresa abandonasse seu plano de reestruturação e fosse liquidada. Após a conferência em 18 de outubro, as partes se reuniram nos corredores no Tribunal de Falências em Wilmington, em Delaware, onde decidiram então trabalhar em um acordo. O acordo negociado implica então que os credores vão pagar 23,5 milhões de dólares em dinheiro e vão trocar 63,8 milhões de dólares em dívidas que possuem pela propriedade da empresa. O juiz Shannon elogiou a abordagem inovadora das partes para resolver questões complexas. Os detalhes finais do contrato de venda serão definidos nos próximos dias e as partes retornarão ao tribunal na próxima semana para aprovação final. Atualmente, a Tupperware possui mais de 800 milhões de dólares em dívidas não pagas, com credores reivindicando mais de 460 milhões de dólares desse total. E esse desfecho, então, é crucial para a Tupperware, que já enfrentou uma queda de 50% em suas ações após anunciar sua reestruturação, e o acordo com os credores pode oferecer aí uma nova oportunidade para a empresa se reerguer e também, quem sabe, reinventar sua presença no mercado. E bora ler os comentários de vocês. Teve algum usuário aqui que não colocou o nome, tem vários números, então não vou saber dizer quem ele é. Mas ele comentou assim: vinil é experiência, não é puramente qualidade ou praticidade. Mas a qualidade não se compara se você tiver uma vitrine e som bons de verdade, tipo um áudio Technica com falantes hi-fi, principalmente em vinis antigos. Mas tem que ter ouvido preparado também. Aí a Amanda comentou que o vinil e Spotify são experiências completamente diferentes. Uso os dois e recomendo, ela escreveu. Isso tudo porque um ouvinte perguntou no episódio passado o que a gente acha sobre comprar vinil, se vale a pena ou não. Leandro Maro diz: eu não aguento esse áudio do Elon Musk, que é esse elemento chamado Elon Musk. E disse que estava tocando pra ele SOS, do Timothy Fleet. Tuane Caroline disse que confessa que achava desnecessária a parte dos comentários, mas depois dos 2 últimos episódios ela sentiu falta desse quadro, do meu humor também. E Gi Pradal diz que o humor melhorou 1000% depois de ouvir Elon Musk. E continua dizendo que já ouve o podcast desde 2021, quando era só a Ana, e depois tinha a tia Isa também. E diz que o Primo Alan tá arrasando. Muito obrigado pelo comentário, mandou um big beijo. Um big beijo de volta. E é isso aí por hoje, muito obrigado pela audiência de vocês, até o próximo episódio, e um big beijo. Um big beijo para todo mundo aí.